Saudações, sejam bem-vindos ao livro Riacho das Quengas. E falar do livro Riacho das Quengas é me emocionar. Eu confesso a você que desde que eu escrevi o livro, eu li uma ou duas vezes esse livro, porque eu ia lendo e chorando muito, né? Principalmente umas partes muito fortes, muito emocional, né? O livro conta a história de Verônica, a quenga do Nordeste, e da infância, do nascimento de Verônica até o final da vida dela, onde ela viveu na época de 1920, 1930, né? 1917 a 1920 e 30 e alguma coisa, na cidade de Campina Grande, num açude muito conhecido chamado Açude de Bodocongó. Eu fui feliz lá no Bodocongó, o meu barquinho tinha um remo só. O açude de Bodocongó tem uma poesia, né? Os dois grandes açudes da cidade de Campina Grande, que é o açude novo, o açude velho, que sustentava a cidade com água doce do Riacho das Piabas, e o açude de Bodocongó, o açude dos Amores. E você vai saber por que o açude dos Amores. Então, Deus nos deu a graça de escrever esse livro, né, que conta a história de Verônica, e achar dois grandes artistas, dois grandes atores, que é o André Cari e Tânia. Então, esses dois atores emprestaram a sua alma ao livro e chegaram até, na gravação do livro, chorar, né? E fizeram uma filme, audionovela emocionante, que conta a história de Verônica. Verônica! E tanto a Tânia quanto o André Cari, no estúdio André Cari Produções, vestiram a roupa desse livro, e a roupa foi perfeita, deu certinho. Vamos tomar um cafezinho, bora? Nessa roupa que eles vestiram, deu aos personagens do livro uma vida imensa. Então, quando você escuta o livro, a história falada por André Cari e Tânia, você se emociona muito, você viaja na história. O livro escrito fala daquela época, né, da cultura da época, do povo da época. Tem uma pré-história que é dos índios, da guerra com os portugueses, e a cultura vigente em 1920, a chegada do trem, dos judeus na minha região, e a história da querida Verônica, que na verdade nunca quis ser quenga, nunca quis ser quenga. A quenga é a fêmea do coco, né? O coco tem duas partes, tem a parte macho, que não tem buraco, e tem a fêmea, que tem 3 buracos em cima. Então, a parte de fêmea era usada para você coar feijão, na hora que você ia botar feijão no prato, né? Então, você colocava com a fêmea. Se você fosse colocar caldo de feijão, aí colocava com a parte macho do coco. Mas a quenga era o nome dado às meninas que tinham vida livre e fácil, que de livre e fácil não tinha nada. No caso de Verônica, essa vida não foi opcional. Verônica, ela era uma menina sonhadora. Ela vivia sonhando acordado e desejava muito ter um homem, casar, que era o sonho da maioria das mulheres da época. Ter um homem bem-sucedido e casar, e ter filhos. Mas a vida, ela tem muitas armadilhas. E Verônica caiu nessa armadilha e ela passou a vida toda tentando se livrar dela. Na época, a menina que perdia a virgindade, ela era jogada impiedosamente na casa das quengas, que era muitas casas de quenga. Tinha cabarés chiques, cabarés simples, cabarés do povão. Os cabarés, ou seja, a casa de quenga do açude de Bodocongó, era simples, né? Já tinha outros que eram mais chiques, que o homem só entrava de paletó, né?
e ia depender muito das meninas, né? E essa época de 1920 era uma época diferente, as pessoas pensavam diferentes, as mulheres pensavam diferentes. E Verônica foi uma dessas meninas que viviam sonhando em casar com um empresário, casar com um oficial da polícia, do exército, e ela acabou perdendo sua virgindade por amor. E ela sofreu muito, muito, muito mesmo, né? Então, a história de Verônica, ela é cheia de contradição, altos e baixos. Tem hora que você vai se emocionar e vai chorar. Tem hora, aquelas partes picantes de beijo e tal, e tem aquela parte também de medo, de terror, né? De maldições que caiu sobre Verônica. E Verônica sofreu muito, passou por muitas situações difíceis, e essas situações vão ativar o seu coração, muitas portas emocionais, né? Então, eu tenho o prazer de trazer até você a história de Verônica, a Kenga do Nordeste, e agradecer, né, a André Cari e a Tânia, e ao estúdio André Cari Studios, por ter gravado o filme audionovela, né? O nome certo é esse, filme audionovela. Quando você escuta, e essa parte de escutar é muito importante. Eu sei que o ver também é muito importante, mas o escutar, você imagina, você entra na história, você vai ver que emoção grande você vai ter. Então seja bem-vindo ao livro Riacho das Kengas. Temos mais 19 livros de história e romance, que envolve história, romance, espiritual, né? E que vai tocar bastante em você. Seja bem-vindo a este livro, O Riacho das Kengas, e se emocione com a história de Verônica, a Kenga do Nordeste. Obrigado.